Pai do Senhor, pessoal, vamos continuar então nossa aula, tratando acerca da questão de sermos filhos de Deus. Já falamos sobre maturidade na vida cristã, o desenvolvimento, né, dessa vida cristã ao ponto de chegarmos a uma maturidade em Cristo Jesus, que somos filhos de Deus, mas existem diferentes níveis de relacionamento com Deus. Então existem pessoas que são filhos de Deus, mas estão numa fase imatura ainda, que estão numa fase pueril da sua vida cristã, vamos dizer assim, da sua vida espiritual. Existem pessoas que estão em pleno desenvolvimento, alcançando já a fase da adolescência, da juventude, vamos colocar nesses termos aí, mas que ainda precisam aguardar o tempo da maturidade, precisam crescer mais, se desenvolver mais, estarem mais firmes, mais convictas, mais seguras para poderem assumir responsabilidades mais sérias. E pessoas que, conforme incentivado ali pela leitura que fizemos em Hebreus, alcançaram já a maturidade da fé, não podem estar resumidas aos fundamentos, aos temas básicos, às questões básicas, mas tem que assumir a sua responsabilidade dentro do reino e fazer mais por Deus, ter iniciativa própria. É isso que tem caracterizado aqueles que são maduros na fé, eles têm iniciativa. Eles buscam agradar a Deus acima de todas as coisas, acima de questões de ter, acima de questões numéricas, acima de questões de honra, de fama diante dos homens. Eles buscam qual é a vontade de Deus, qual é a direção de Deus através da sua palavra. Então esta é a prioridade, eles assumem sua responsabilidade, governam bem a sua vida, administram bem as questões da sua vida cristã, são conscientes dos seus defeitos, das suas falhas, das suas fraquezas e buscam sempre se proteger, como diz a própria. Nesta condição, sim, temos que buscar os dons. Aí os dons vão ser exercidos por uma pessoa que de fato alguém espiritual, alguém verdadeiro, alguém que está em comunhão. Existem principalmente dois modos de entendermos a comunhão. Existe a comunhão vertical que temos com Deus, a comunhão vertical, e a comunhão horizontal que temos dentro da comunidade. Então muitas pessoas se preocupam somente com o plano horizontal. E aí a gente faz menção daquele texto onde Paulo fala: aqueles que esperam em Cristo somente para esta vida. Você entendeu você percebe a profundidade dessa colocação? Aqueles que esperam em Cristo somente para esta vida são os mais miseráveis. Então existem pessoas miseráveis, pessoas desprovidas de bens diante de Deus, desprovidas de essência. E se a gente for qualificar entre os miseráveis, os mais miseráveis são aqueles que esperam em Cristo somente para esta vida. Então o que é esperar em Cristo somente para esta vida? É exatamente preocupar-se somente com aquilo que é momentâneo, aquilo que é deste momento, deste século, dessa existência. Aqueles que se comportam como Demas, que Paulo fala que amando o presente século me abandonou. É isso que faz uma pessoa que não está investindo nas suas características internas, no seu homem espiritual interno, e não está estabelecendo uma comunhão vertical com Deus, mas simplesmente uma comunhão horizontal com as pessoas. Então, diante das pessoas, ele é uma grande celebridade, um grande homem de Deus. E falando acerca disso, realidades externas, ou seja, imagem, aparência. O sepulcro caiado é algo de boa aparência, mas internamente não é nada. Aliás, não é que ele não seja nada, ele é prejudicial, né? Ele é ruim por dentro. E tratando disso, realidades externas e internas, recomendo a leitura a todos do livro Evangélicos em Crise, de Paulo Romero. Vou ler aqui um trecho dele, na página 10, que diz: não se pode negar a influência do Evangelho na sociedade brasileira atual. Muitos jogadores de futebol e atletas de outras modalidades esportivas estão abraçando a fé evangélica. Vários profissionais do mundo artístico estão se despertando para a fé cristã e cresce cada vez mais a representatividade política evangélica, tanto a nível federal como estadual e municipal. Uma boa parte da igreja evangélica faz presente hoje na mídia por meio de programas de rádio e TV.
Há ainda igrejas e organizações cristãs que nos seus últimos anos envolveram-se nas obras sociais, socorrendo os necessitados. Onde está a crise? Ele coloca aqui essa pergunta. Bem, enquanto temos motivo de sobra para comemorar o crescimento dos evangélicos em nosso país, temos ao mesmo tempo algumas razões para estarmos preocupados. Nossa preocupação não é com o crescimento numérico dos evangélicos, mas este parece que vai bem, embora ainda haja muito a que se fazer, principalmente na área de missões e na área social. Graças a Deus por todas as vitórias e por tudo que ele está fazendo. Entretanto, na euforia de celebrar as bênçãos, alguns parecem não perceber as questões que continuam desafiando a igreja evangélica brasileira nos dias de hoje. Entre elas, a crise da integridade e da ética e da crise doutrinária. Então, isso é um trecho importante que foi colocado aqui no livro por Paulo Romero e que trata exatamente do contraste entre crescimento numérico, que não necessariamente significa crescimento qualitativo. Então estamos falando em crescimento quantitativo, só que fazendo referência, uma referência básica, a um trecho bíblico do Antigo Testamento, onde Deus demonstra que ele não está tão preocupado com o crescimento quantitativo, mas que ele prioriza o crescimento qualitativo. Temos, por exemplo, Gideão. Gideão se envolveu numa guerra a qual ele não poderia vencer, mas Deus estava com ele para vencer esta guerra. Haviam não muitos homens com ele, 32 mil. Só que mesmo no meio desses 32 mil, havia muitos daqueles que não estavam envolvidos no mesmo propósito e que não tinham compromisso com o que se estava fazendo. De tal forma, haviam pessoas descomprometidas com aquele ato que só restaram ao final para o combate de fato 300 pessoas. E foi com esses 300 que a guerra foi vencida, através da ação e intervenção de Deus. Porque era o propósito de Deus ajudar Gideão naquela batalha. Mas Deus permaneceu com ele enquanto esses 300 estavam com Deus, envolvidos no mesmo propósito. Logo, Deus não estava envolvido no plano quantitativo, mas Deus estava interessado no plano qualitativo. Ou seja, aqueles 32 mil não estavam envolvidos no mesmo propósito, mas dentre os 32 mil haviam 300 que estavam. E é esses 300 que interessam. Então, por exemplo, quando vemos o crescimento das igrejas evangélicas, é motivo sim para nos alegrarmos com o crescimento, mas não necessariamente esse crescimento quantitativo tem significado um crescimento qualitativo. O livro Evangélicos em Crise, de Paulo Romero. Recomendo a todos não só comprarem para pôr na estante, mas ler. Então, tratando disso, quando vemos, por exemplo, a distância que há entre aquilo que é quantitativo daquilo que é qualitativo, vemos exatamente esse tema sendo tratado. A questão externa e a questão interna. A questão externa, muitas igrejas têm tratado muito bem da questão externa. E nós vemos pessoas com grandes nomes aí, pessoas com grande fama, com grande alcance de mídia, alcance populacional, mas que não necessariamente produzem qualitativamente. Por que nós falamos isso? Porque apesar do crescimento numérico que é constatado, nós não temos visto grandes melhoras na questão do comportamento. E nós temos visto adentrar a igreja cristã, a igreja evangélica, muitas práticas que são antidoutrinárias, práticas que são antibíblicas. Então temos, por exemplo, muitas heresias que estão se desenvolvendo no seio da igreja devido a um crescimento quantitativo que não tem sido vinculado a um crescimento qualitativo. Então por isso que se levantam personagens pregando teologia da prosperidade, que vamos ter ocasião de falar mais abertamente sobre ela, que prioriza o ter. Essa é a questão. Não é a questão que nós nascemos para ser pobres, nascemos para ser miseráveis, de forma alguma. Nós nascemos
e somos chamados para sermos filhos de Deus. Agora, aquilo que estamos dizendo aqui é, o Filho de Deus está prioritariamente envolvido em ser. Então ele busca primeiro ser. Uma vez que ele é, o ter vai ser consequência na vida dele. Porque o filho herda. E só quem herda é aquele que é filho. Só que só é filho aquele quem é. Agora, a teologia da prosperidade, ela tem pregado dos seus púlpitos o ter acima do ser. Por quê? Porque ela seleciona apenas os textos bíblicos que sejam interessantes à sua ideologia. Que preguem que o crente tem que sempre prosperar a todo custo, constantemente e nunca ter um problema financeiro. Que uma pessoa que tem um problema financeiro não é uma pessoa de Deus, não é uma pessoa que esteja em comunhão com Deus. Isso é negado pela Bíblia, isso é negado pelo apóstolo Paulo. Paulo fala no trecho que lemos aqui na aula passada, que não andemos atrás de riquezas, porque muitos nessa busca atravessaram a si mesmo de muitos males, de muitas dores. E esse versículo que estamos citando, que está incluído dentro desse trecho, que aqueles que esperam em Cristo somente para essa vida são os mais miseráveis dos homens. Então, o Cristo bíblico, a palavra de Deus na íntegra, ela não dá fundamento, não dá aval a simplesmente buscar o ter em detrimento do ser e priorizá-lo. Então temos visto isso, temos visto os movimentos pseudo-espirituais, movimentos, por exemplo, da gargalhada sagrada, movimentos da rosa ungida, movimentos da pedra do Monte Sinai, movimentos de vender objetos que eram pertencentes à simbologia do Antigo Testamento e trazer essa simbologia para o Novo Testamento e fazer dele objeto de comércio. Quando, por exemplo, alguém confecciona caixas de madeira designadas como mezuzá, colocam textos bíblicos dentro dela e vendem elas a um preço módico de R$500. Isso é comercializar um símbolo do Antigo Testamento, que chega para nós hoje simplesmente como um símbolo. Só que o que essas pessoas fazem? Criam um amuleto. E um amuleto. Então o evangélico que está submetido a uma liderança dessa, a sua fé não é espiritual e bíblica. A sua fé é uma fé vinculada a um objeto material, porque ele precisa ter aquele objeto e ele vincula a sua fé àquele objeto. Então ele não crê no Deus espiritual que cura pela sua palavra, que atua pela sua palavra. Ele crê num Deus pregado desses púlpitos que precisa de um objeto. Precisa de sal, precisa de corrente de 18, precisa de levar oração para o monte para queimar. Não é o Deus bíblico que, como o centurião romano, quando chegou até Cristo, falou: vem até a minha casa, porque o meu escravo, que chegou até Cristo, falou: meu escravo está doente, né? E pedindo a Cristo que atuasse, que curasse. Aí Cristo se prontifica aí à casa dele, só que ele fala: não, eu tenho servos abaixo de mim, eu mando um ir, ele vai, eu mando outro vir, ele vem, eu mesmo estou submetido a autoridades, apenas fale uma palavra. Aí Cristo falou: em Jerusalém, em Israel, não se encontrou fé tamanha como esse centurião romano manifestou. O que o centurião romano estava dizendo? Se eu, que sou um funcionário público, um funcionário de um império humano, falho, corrupto, eu tenho poder e autoridade com a minha palavra de mandar alguém ir, ele vai, mandar alguém voltar, ele volta, quanto mais o Senhor. Ele estava crendo em Cristo como Cristo é, reconhecendo a sua deidade, o seu poder. Ele estava dizendo: o Senhor não precisa ir fisicamente lá, apenas diga uma palavra. Agora, aquele centurião romano, ele está mais biblicamente fundamentado do que muitos pastores que estão em cima de púlpito aí, vinculando a fé das pessoas a um objeto, né? Vinculando a fé das pessoas a uma espécie de um culto fetichista, um fetiche, um objeto mágico, um objeto poderoso. E as pessoas creem que essa rosa, ou em trazer a fotografia de um familiar e colocar diante da pessoa, que Deus vai olhar para aquela fotografia e vai atuar sobre aquela pessoa. Ou que aquela peça de roupa que ela trouxe, alguém vai orar, ela vai estar imbuída de poder mágico, e a pessoa vai fazer uso dessa peça de roupa e aquele poder vai afetar a vida dela. Me digam se isso não é retornar ao paganismo.
Me diga se isso não é retornar às estatuetas, né, aos terafins do Antigo Testamento, de Raquel, que Raquel acreditava tanto, que aliás, não vamos entrar nesse mérito, mas tinha uma questão teológica muito maior ainda. Aqueles que estavam de posse dos terafins, que eram os deuses lares, tinham a liderança da casa. Então, de repente, a preocupação dela não era nem tanto o poder que havia nos terafins, mas sim fazer de Jacó o líder do clã. Então tem essa questão, não vamos entrar nesse mérito. Mas o que estamos enfatizando aqui? Este falso progresso, que é quantitativo, não necessariamente significa um progresso qualitativo. Porque esta quantidade, muitas das vezes, não está imbuída de uma fé interna, de uma fé bíblica, de uma fé verdadeira. Mas ela está simplesmente envolvida, está simplesmente compromissada com algo externo. Ter alguma coisa, conseguir alguma coisa. Quando Cristo se movia de um lugar para outro, certa vez Cristo tomou um barco na Galileia, atravessou o mar, quando chegou do outro lado a multidão estava lá. E muitos desses líderes, nos dias de hoje, iriam dar saltos, piruetas de alegria, se regozijar. Iam pegar panfletos do seu nome e espalhar, iam lançar campanha política, e angariar dízimos, e vender rosas, e fazer diversas... são criativos, eles têm muitas coisas a desenvolver. O que Cristo falou para essa multidão? Não estais em busca da palavra de Deus, na verdade, mas vocês estão aqui para comer pão. Vocês estão atrás de mim para comer. Ou seja, simplesmente motivados por aquilo que é passageiro e externo. Cristo não manifestou qualquer tipo de contentamento com aquela atitude. E é onde Cristo pregou um discurso extremamente pesado, duro. E aí as pessoas foram saindo, foram deixando lá o local, o ambiente, restou os 12, que tinham algum compromisso com ele. E aí ele vira para os 12 e fala: se quereis, podeis ir também. Quem está imbuído da verdade não precisa estar vinculado à quantidade, a número. Não precisa estar vinculado a pretensos resultados. Por quê? Porque ele acredita na verdade a qual está vinculado. A verdade vem de Deus, vem do Senhor, e ele tem compromisso com o Deus da verdade. A verdade que ele crê e que ele está imbuído em segui-la, em vivê-la na sua própria vida. Então, ele está dentro de um plano qualitativo. Está dentro de um plano daqueles que buscam internalizar a vontade de Deus, internalizar a palavra de Deus. Buscam primeiro internamente ser, e quando ele de fato amadurece dentro deste ser um homem espiritual, ser um homem de Deus, ser um filho de Deus, esta natureza dele necessariamente vai se revelar, porque se cumpre aquilo que Cristo falou. Ninguém esconde uma cidade edificada sobre um monte. Ninguém pega uma vela e acende e põe debaixo de algum lugar, mas põe num velador e assim ilumina toda a casa. Então este é aquele que ele é luz, e ele aparece no momento que ele tem que aparecer. E ele aparece não para glorificar a si mesmo, mas como disse João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Então é nesse sentido, ele cresce de forma, primeiro, a internalizar aquilo que ele crê. Ele cresce de dentro para fora, né? Ele vive as verdades que ele prega, e ele está imbuído de um crescimento qualitativo, um crescimento em qualidade, em cumprir a vontade de Deus, em realizar a obra de Deus, em fazer a vontade de Deus, e está vinculado e fundamentado na palavra de Deus, independentemente de estratégias, independentemente de movimentos, ventos de doutrina. Ele não tem compromisso com isso, tem compromisso com a palavra de Deus, com a verdade da palavra de Deus na íntegra, não apenas trechos que sejam interessantes para uma ideologia que esteja pregando um propósito que esteja desenvolvendo. Então, aqueles que estão imbuídos desse objetivo de vida vão fazer contraste com aqueles que estão simplesmente imbuídos de um objetivo externo e quantitativo, que estão os montes aí, e que infelizmente, apesar de seu crescimento numérico, não estão trazendo mudanças de fato, mudanças em verdade. É aquilo que falamos acerca dos frutos. Muitos têm dons, estão desempenhando seus dons de forma exuberante, e aí criam movimentos diversos, criam estratégias diversas,
enchem estádio de futebol, enchem galerias, né? Vendem lenço, vendem diversos tipos de coisa, mas esses dons não necessariamente significam frutos, não necessariamente